Bom dia, graça e paz. Eu sou o apóstolo Jefferson Zangão, nós somos o Ministério AJZ. Hoje, dia 9 de julho de 2026, ano apostólico de Tiago. A fé sem obras, ela é morta. 6 horas em pontinho desta quinta-feira, em que em todo o estado de São Paulo é feriado. Agora, no estado de São Paulo, nem hoje nem amanhã, só segunda-feira as pessoas voltam a trabalhar. Isso é super preocupante, né? O principal polo comercial do país para mais uma semana. Só Deus para cuidar. Papai, as coisas não são fáceis, mas vamos lá, Deus é Deus, cuida das nossas vidas, né? Deixa eu ver que dia é hoje. Tem alguma coisa boa hoje? Hoje começam as quartas de finais da Copa do Mundo. Vamos ver, né, o que vai dar. Já perdeu a graça a Copa do Mundo pra você, irmão? Você nem estava assistindo? A gente que tá no grupo do WhatsApp, a gente se diverte. A gente se diverte bastante com a Copa do Mundo. Aliás, a gente se diverte com tudo, né? No nosso grupo de WhatsApp, a gente se diverte com a nossa própria presença. Nós somos felizes por ter uma família, por termos encontrado o Senhor, por Ele ter nos dado tudo que Ele tem nos dado, pessoas tão especiais, uma família, né? Estou tentando abrir aqui o clima, não estou conseguindo. Vou tentar mais um pouquinho e vou desistir. Não desista, apóstolo, não desista. Ficar aqui até amanhã apertando, não vai. Estamos com problema. Bom, então aí. Agora abriu. Agora que ele escreveu que estava com problema, ele resolveu abrir. Vai entender, né, irmão? Vai entender. Bom, aqui na lindíssima, na paradisíaca Praia Grande, São Paulo, Brasil, a cada dia mais linda a nossa cidade. Hoje uma lua linda. A hora que eu acordei, eu dei uma olhada pela janela, lua linda, céu limpinho. Nós temos hoje, mas teremos um dia gelado, né? Nós temos a mínima hoje de 14 graus e a máxima de 20 graus hoje. Para você que está pensando em vir para a praia, vai pegar bons dias. Friozinho, mas dias de sol, né? Amanhã, principalmente, vai ser um dia com bastante sol e mais quentinho. Depois, os outros dias serão como hoje, mais ou menos. Amanhã, 16 e 24 graus será a temperatura. Hoje nós temos bastante perspectiva de chuva. Umidade relativa do ar bem alta. Isso é muito bom para os nossos pulmões, né? E para a natureza também como um todo. Essa umidade não é muito bom para casa, né? Porque a gente deixa a casa mais trancada. A gente pensa algumas coisas erradas. A gente pensa que a gente fica resfriado não, gripado, que é diferente, né? Resfriado é mudança brusca de temperatura. Mas a gente pensa que a gente fica gripado por causa do frio. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente fica gripado por causa da janela fechada, né? A gente fica um monte de gente amontoado, o pessoal que trabalha em escritório, trabalha com pessoas em lugar fechado, por causa do friozinho, você acaba fechando tudo e todo mundo fica respirando o mesmo ar. Entrou alguém ali com vírus, pronto. Já vai para todo mundo e vira uma festa. É igual criança, né? Quem é pai, mãe de criança aqui? Bom, você já foi. Se você é pai e mãe, já foi pai e mãe de criança, lógico, né? Quando a gente coloca a criança na escola, dá até desespero. Da primeira vez que a criança vai para a escola, ela
fica gripada e pega várias doencinhas, né, todo o tempo, porque passa a ter contato com as outras crianças. E é assim, esse é o segredo. E nossa casa fechada também causa muita umidade, né? Então a gente de vez em quando aproveita hoje que não vai chover e abre um pouquinho as janelas do seu quarto, da sua sala, da sua casa e deixa ventilar um pouquinho. É bom, tá? Amém. Deixa eu ver quem já está aqui para nós darmos bom dia e começarmos a nossa ministração, a leitura do Evangelho. Mari, querida amiga, seja bem-vinda. Deus te abençoe muito. Eu nunca vou entender por que o teu nome não aparece ali, só aparece aqui. Sendo que você é a number one da estatística do meu TikTok. Muito distante do número 2. Você é o número 1 assim, ó. Léguas de distância do número 2. Bom dia, Mari, te amo, viu? A Mari cumprimenta a todos com a graça do Senhor. Pede oração pelos seus filhos, a Lawanda, o Enzo, a Maria Cecília, a Yara e o Carlos Henrique, que é o nosso grande milagre. O primeiro grande milagre que nós vivemos. E também agora temos o Jefferson, né? Que é a nossa esperança de milagre. Temos apresentado diante do Senhor a vida dele. Mas parece que Deus tem um plano diferenciado, né, para a vida dele. Carlos Henrique, a recuperação foi bem rápida. Mas o Jefferson parece que Deus tem um plano. Amém. Eu tô bem sim, Mari. Obrigado por se importar. Obrigado. Tão difícil as pessoas perguntarem como é que eu estou. Obrigado. Tô bem. Dormi bem, acordei bem. Minha filha tá aqui, né? Quando eu fico sozinho é que eu fico um pouco triste, mas com ela aqui eu fico feliz. Aqui, graças a Deus, tá tudo bem. Então, se você tá bem, eu tô bem também, porque a sua alegria é a minha alegria. Elvira, meu amor, como é que você está? Te amo, viu? Muito. Elvira pede oração. Eita, subiu aqui na maior velocidade. A Elvira pede pela irmã, pelo cunhado, pela Aline, pelo Ricardo, pela Cláudia, pelo Pedro, pela Helena, pela dupla dinâmica, o Heitor e o Theo, pela lindíssima Bia, sempre muito carinhosa pela minha vida e pelo nosso ministério, pedindo a Deus pela transformação da alma do Rodrigo. Eu vou te pedir uma coisa agora, igual eu falei para a Vanusa. Esse pedido aqui, ó, ouvi, você não vai pôr mais, porque Deus já falou comigo, tá bom? Assim como eu falei com a Vanusa aquele dia. Esse pedido especificamente do Rodrigo, você não vai pedir mais, porque Deus já tomou essa causa. E você não vai se meter, tá bom? Você vai deixar Deus fazer o que Deus precisa fazer. Porque você é aquele tipo de pessoa que não gosta de ver ninguém passando perreio, né? E ele vai passar uns perreios. Esses perreios vão vir de Deus. Então não interfere. Deixa Deus agir, porque é devido às tuas orações que Deus vai fazer essa obra. E ninguém vai acreditar no tamanho do milagre que Deus vai fazer na vida dele. Combinado? Confia no Senhor, estará seguro, crede nos seus profetas e prosperareis. Sério, com a sua vida eu não brinco, né? Aliás, eu não brinco com a vida de ninguém. Misericórdia. Márcia, querida, linda.
Como é que você tá, Má? Tudo bem? Como foi seu dia ontem? Então a gente nem conversou. Tem dias que você me ignora completamente, né? Tem dia que você me dá uma super atenção. Tem dia que você faz de conta que eu nem existo. Nossa, como você é cruel. Tudo bem, Má? A Márcia pede oração pela nossa família, que é uma bênção, graças a Deus. Gratidão e gratidão ao Senhor. Márcia é especial demais. Que presente de Deus. Esse ano aqui Deus nos encheu de presentes, né? Deus seja louvado. Silvia, filha querida. Filha, você não pode dormir. Não pode dormir. Você precisa ficar na oração até o fim. Deus falou comigo nesta madrugada sobre a oração da manhã. Você precisa despertar e precisa fazer a oração. Tá? A gente já conversou sobre o que vai acontecer, está acontecendo com você, e agora você precisa crescer espiritualmente, maturidade. Né? Você é a irmã mais velha de todos espiritualmente. Então você não pode brincar. Você tem que levar muito a sério. Tem que ser a primeira a chegar, tem que ser a última a sair. Mensagem de Deus para você, não é do Pai não. Bom dia, filhinha querida, meu amor maior. Tá aqui com o papai. Graças a Deus. Bom dia, Paula. Vida real. Que legal. Paula, vida real. Combina, né? Rimou. Paz do Senhor, minha irmã. Seja bem-vinda. Deus te abençoe, viu? Te dê um lindo dia. Se você mora em São Paulo, que Deus te dê um ótimo feriado em nome de Jesus. Uma honra ter você aqui com a gente. A Mari diz que bom, graças a Deus, né? Elvira falou que tá bem e entendeu o recado, glória a Deus. Amém. A Márcia falou tudo ótimo, e você, como está? Ah, vocês hoje resolveram me deixar feliz, é? Todos perguntando como eu estou? Nossa, isso me deixa muito feliz, muito contente. Tô bem, Má. Tô muito bem, graças a Deus. Obrigado por se importar. Que bênção. Feliz. Você vê, eu tô acordado assim. Nós tivemos ontem o meu dia preferido da semana, mas infelizmente não consegui aproveitar muito, não. Consegui aproveitar porque estava muito ruim para mim. Não sei se para todos, mas para mim a live estava travando demais. E na metade da oração para frente eu não consegui ver mais nada. E eu acho engraçado porque ontem foi o dia que eu achei, desde que você começou as lives, achei o dia que a câmera estava melhor posicionada, mas algum problema com a internet ontem. O seu notebook está chegando. Em nome de Jesus. O Marta falou, desculpa, P. Dias mais tempo de dar atenção, dias menos tempo, mas vocês estão no meu coração. Eu sei, Má. Não leva muito a sério as coisas que eu falo, não, porque eu sou muito dramático, tá bom? Eu falo só para que você também se sinta especial. Para que você saiba que você é muito importante para nós. E isso para mim, fazer com que vocês se sintam importantes, é fundamental para mim. Fundamental. Então, às vezes é muito drama que eu faço, tá bom? Mas é só para vocês se sentirem amados e importantes, porque vocês são mesmo para a minha vida importantes demais. Mas as nossas vidas são bem diferentes, né? Vocês trabalham bastante, trabalham fora. O meu trabalho todo é interno, né? Então é bem diferente o ritmo. Fique em paz. A Márcia falou que estava travando e caiu. É o inimigo. Você está virando crente, a Márcia. Ai, tão barato.
A Silvia falou, tava tudo normal, o Derek até ficou até o fim. Eu Vira também, então. Isso que é estranho, né? Aí a Bruna ainda conseguiu, depois do... Você sabe que o meu celular, ele não existe, né, mais. Quer ver? Ah, tá lá na mesa. Ele não existe mais depois que o meu quebrou. Eu peguei esse aí de reserva, mas é muito, muito antigo. E como depois que acabou a ministração da oração, eu passei para o celular e fui para lá, pode ser que o meu celular tenha ido. A Bruna não conseguiu ir até o fim. Mas eu, a Márcia, ó, a gente não conseguiu, não. Mas sempre vale a pena te ver, te ouvir. Às vezes você estava falando e você parava assim, ó. Eu ia até falar para você, ia printar umas telas que ficou parada. Eu falei, não, eu não vou perturbar a Silvia não, deixa ela fazer a live dela. Mas foi lindo, foi como sempre, uma benção. Isso é especial. A Elvira também foi até o fim. A Elvira chegou, eu nem vi a Elvira chegar. Nem vi. Quando ela chegou, já estava sem acesso. A Márcia falou que já percebeu o meu drama. Carência, né, Márcia? A Elvira falou que estava travando a imagem, o áudio não, tá vendo? Tava alguns probleminhas. Não, mas também não é para ficar nervosa, né? Mantenha o controle, mantenha a sua força aí de mulher de Deus. Bom, então amém. Convidar todos hoje, nós estamos no nosso 5º dia da semana de jejum, né? Jejum é importantíssimo, todo cristão deve jejuar, é uma arma espiritual, é uma forma que nós temos de conhecer mais a Deus, de nos aproximarmos mais de Deus. Não jejuar é ter uma vida espiritual morta. O Senhor Jesus, ele disse que tem coisas que com oração a gente consegue, outras só com jejum. Então o jejum precisa ser uma prática na nossa vida. Quando foi? Agora eu não vou me recordar o dia, hoje é quinta. Bom, também não importa. Sei que veio o pessoal do Testemunho de Jeová, e aqui eu deixo até a campainha desligada, né? Mas eu não sei por que cargas d'água. Ah, sim, a Bruna estava limpando a casa e acabou ligando, que a campainha aqui se liga assim, né? É um aparelhinho que você põe na tomada. Porque eu trabalho, né? Não tenho amigos por aqui, ninguém. Se tocar é vendedor, alguma coisa assim. Ou entrega. Quando tem entrega eu deixo ligado. Aí tocou, não tem como eu ver aqui da janela quem é. Aí desci e era Testemunho de Jeová. E era uma jovem senhora. Era uma mulher já com uma certa idade e uma jovem senhora. E eu falei, bom, já que eu tô aqui, bora trabalhar, né? E eu deixei elas falarem tudo que elas tinham que falar. Aí eu olhei para essa jovem senhora e eu disse assim, você não acredita em Jesus? Ela disse, claro, Jesus é o meu Deus. Aí a outra já regalou o olho e olhou para ela assim. Eu falei assim, você viu a expressão da sua amiga? Ela falou, não, por quê? Eu falei, fala para ela que Jesus é o Senhor da tua vida. Aí ela virou para a senhora e falou assim, Jesus é o Senhor da minha vida. Ela falou, não menina, não fala isso. Ela falou, agora eu não estou entendendo nada. Eu falei, é isso, minha irmã. Isso que vocês fazem vindo na casa das pessoas e enganando, porque vocês têm livre-arbítrio. Nós vivemos um país laico, você pode ir pregar a sua fé onde você quiser. Mas quando você abordar uma pessoa, seja limpo, seja honesto.
Você já aborda a pessoa falando assim: eu vim aqui provar para você que Jesus não é Deus, que nós não acreditamos no Espírito Santo, que nós não acreditamos na Trindade, que Jesus para nós é só um profeta, como Jeremias, Eliseu e tantos outros. Ela falou: mas não é isso. Aí a outra ficou calada. Eu falei assim: você lê a Bíblia? Ela falou: muito pouco. Eu falei: então, é necessário ler a Bíblia, né? Aí eu comecei a falar de Jesus para ela e falar: ó, onde você está, confirma com a sua amiga que está do seu lado, mas ali Jesus não tem espaço. Aí elas ficaram assim meio que tretadas uma com a outra, né? Eu falei: veja bem o lugar que você vai, né? Tem que prestar atenção no lugar que você está indo. Aí ela falou assim: eu falei: a tua vida tá bem? Tá bem? Ela falou: eu tenho uma enfermidade. Eu falei: qual enfermidade? Ela falou: preciso fazer um transplante de rim. E eu falei: tá marcado? Ela falou: não, porque eles falam que não pode. Eles falaram que é pecado fazer transfusão de sangue, transfusão de órgãos. Eu falei: e você vai morrer? Aí ela começou a chorar. Ela falou: não sei, porque eu não quero desagradar a Deus, mas eu não posso fazer. Eu falei: em que parte da Bíblia está escrito que não pode fazer? Se Jesus doou todo o seu corpo, todos os seus órgãos, todo o seu sangue para nós. Irmã, vai por mim, procura um médico, faz o que tem que ser feito, salva a sua vida. Pastor é pastor, padre é padre, pai de santo é pai de santo e médico é médico. Mistura uma coisa com a outra. Tem uma forma que eu sempre digo: você quer saber se a sua enfermidade ela é espiritual ou ela é carnal? Para você não ter que ficar com essa coisa de que eu não vou procurar médico porque Deus vai me curar. Eu vou te ensinar então. Então, primeira coisa que você faz, se você tem uma enfermidade, uma dor constante que não passa, você vai procurar um médico. O médico vai te medicar. Eu não sei por que eu estou falando isso antes da oração, mas talvez alguém esteja precisando ouvir. Então o médico vai te medicar. Vai começar um tratamento. Se esse tratamento não te der efeito, a probabilidade de ser um problema espiritual é muito grande. E aí você vai me perguntar: então o que eu faço, apóstolo? O que você já deveria ter feito como cristão, que é o que eu disse. Quem ora e jejua não tem enfermidade espiritual. Porque você está coberto. Não por um homem, mas por Cristo. Maldito é o homem que acredita em outro homem. Se você deixar levar pela religião, você está perdido. Vou respeitar a religião que você optou em ter. Mas eu vou falar para você como cristão. Como um cristão que está fora do ambiente religioso. Se o remédio não fez efeito, o problema é espiritual. E aí você precisa ver como é que você está. Quanto tempo faz que você não faz um jejum? O que você sente quando você está comigo? Você consegue fazer a oração até o final? Ou chega um momento que te dá um comichão e você não está mais aguentando, fica cansada e sai? Isso são sinais espirituais de que o seu problema é espiritual. Porque o que é carnal, o Senhor nos deu a ciência. Eu tenho um outro caso também, de uma irmã, e aí é bem minha área, porque essa eu conheço muito bem, problemas psicológicos, depressão, e demônio. Então, durante 2 anos, a mulher sendo tratada dentro da igreja não, da religião, que a depressão dela era um demônio. Então ora, unge, visita, entrega dinheiro, faz oferta e faz sacrifício. 2 anos. Aí ela me contou. Ela falou: apóstolo, fazem 2 anos que eu estou depressiva. Eu falei: ô irmã, fala comigo.
Sobre isso é o meu assunto principal. Se tem uma área da vida que Deus me deu autoridade para trabalhar, é no psicológico, né? Aí ela me contou tudo o que estava acontecendo, os desejos de suicídio que muitas vezes ela tinha. E eu falei assim, mas você já está fazendo tratamento? Ela falou, não, eu estou na igreja, eles estão orando por mim para tirar esse espírito. Eu falei, mas que espírito? Ela falou, esse espírito de depressão. Eu falei, mas que espírito de depressão, minha irmã? Que espírito é esse que é tão resistente que você está orando há 2 anos e ele não sai de você? Eu nunca vi Jesus orar por uma pessoa endemoniada ou enferma, que o problema fosse espiritual, que ele não fosse curado imediatamente. Fazem 2 anos que você está orando e não sai dessa situação. Mantenha a sua fé, vai lá, continua fazendo oração, é o que você acredita, ora, jejua. É impossível você ter problemas espirituais orando e jejuando, né? É impossível você não ter saúde cuidando da sua saúde, se você cuida espiritualmente, se você vigiar é orar e jejuar. Se você vigia, não tem como você ser atacado espiritualmente. Então o seu problema ele é carnal. Carnalmente Deus te deu a ciência, vai procurar um psicólogo, um psiquiatra, se for necessário. Você tem um problema de estômago, você vai procurar um médico e toma remédio. Você está com um problema na cabeça e você não procura um médico e você não toma remédio, isso é preconceito. Agora, levar tudo para o lado espiritual vai te matar. Vai te matar. Vai chegar uma hora que você nem o remédio vai te ajudar. Porque você vai ter se afundado tanto, se afastado tanto das pessoas, abandonado tanto a sua vida, perdido a vontade de viver, porque você está aí acreditando no homem, e no homem errado. Então, irmão, para de brincar, você faz a sua parte, você ora e você jejua. Amém? Ore e jejua, isso te aproxima de Deus. E quanto à relação de saúde, você procura a medicina que Deus nos deu. O Senhor nos deu a ciência. Não espera que a coisa fique incontrolável, né? Como, por exemplo, problemas psicológicos, eles são muito sérios. O problema psicológico precisa ser tratado. E não pode ter esse preconceito. Ah, mas se eu falar na igreja que eu estou tomando remédio, vão falar. Irmão, deixa que digam, que pensem, que falem, deixa isso para lá, vem para cá, o que é que tem? Eu não estou fazendo nada, e você também, né? Quem tem boca fala. Agora, você tem que entender, você quer ficar bem com as pessoas ou você quer ser curada? Você não precisa ir em lugar nenhum. Você vai porque você gosta. A religião que você escolheu é uma opção que você teve, porque você gosta. Mas não vai mudar a tua vida em nada. Nada, absolutamente nada. Quem vai mudar a tua vida é Jesus. Eu não posso fazer nada por você. Da mesma forma que o lugar que você vai, não vai fazer nada por você. É você e Deus. Jejum, oração. Jejum, oração e médico. Esse é o caminho. Amém? Então não trate problemas espirituais com remédio. E não trate problemas carnais com oração. Cada coisa é uma coisa. Isso é exatamente o que nós estamos vivendo. E essas são palavras do apóstolo Tiago, que é um livro bem pequenininho, que dá para ler em um dia. Em um dia não, em 10 minutos. E você vai ver ele te explicando isso. O irmão de Jesus, que se tornou o principal apóstolo dos apóstolos. Então, não sei porquê, não é costume, mas Deus manda esse recado. Doença que é carnal, remédio cura. O que não é carnal é espiritual, é jejum e oração. Se você não consegue jejuar, se você não consegue me ouvir, né? Tem alguma coisa espiritualmente errada aí. É só você que vai saber. Bom dia, Josi, querida, a minha mineirinha linda.
Glória a Deus pela tua vida, te amo, viu? Vamos começar? Deixa eu puxar para cá. Hoje é João 10, né? Super conhecido. João 10. Na nova versão internacional. Eu vou fazer a leitura, tá? Diz assim. Vai na bênção, Mari. Deus abençoe. Vou orar por você sim. Em verdade lhes digo que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e elas o seguem porque conhecem a sua voz. Elas, porém, nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Então Jesus afirmou de novo: em verdade, eu digo a vocês que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará, sairá, encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo se aproxima, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo ataca as ovelhas e as dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu o conheço, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e retomá-la. Esta ordem eu recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado e enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Outros, porém, diziam: essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. E Jesus caminhava no templo, no pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntavam: até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: eu já disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai testemunham sobre mim. Mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. O meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus mais uma vez pegaram pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus lhes disse: eu mostrei muitas boas obras da parte do meu Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Os judeus responderam: não queremos apedrejar você por nenhuma boa obra, mas por blasfêmia. Pois você, embora seja homem, se apresenta como se fosse Deus. Jesus lhe respondeu: não está escrito na lei de Moisés:
Eu disse, vocês são deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus, e a Escritura não pode ser anulada, que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então, por que vocês me acusam de blasfêmia por ter dito sou filho de Deus? Se eu não realizo as obras do meu Pai, então não creiam em mim. Contudo, se as realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. Outra vez tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Então Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde João batizava nos primeiros dias do seu ministério, e ali ficou. E muita gente foi até onde ele estava, dizendo: embora João nunca tenha realizado um sinal de milagre, tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. Então, muitos ali creram em Jesus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Nós vamos orar. Você pode continuar durante a oração colocando os seus pedidos de oração. Amém? O nome das pessoas às quais você deseja que a gente ore. E nós vamos, no decorrer da oração, encaixando os teus pedidos de oração. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai de amor, seja louvado e glorificado o seu santo nome. Nós buscamos a tua presença nesta manhã de quinta-feira, noite ainda, aguardando o nascer de um novo dia que trará sem dúvida as suas promessas, os seus livramentos, os seus escapes, novos caminhos, novas oportunidades, portas abertas. Um dia de milagre está por começar. Nós sabemos a sua vontade para cada um de nós, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Nós não temos, quando as pessoas nos perguntam como definir a Deus, é impossível. Ninguém nunca viu a Deus. Mas a Bíblia dá duas características fundamentais do Senhor para nós. Que o Senhor é amor e que o Senhor é justiça. Amor nos dá porque nós temos esta doce presença do Senhor. Sabemos que é incondicional, a despeito de tudo o que fazemos, o teu amor está acima. Mas o Senhor também é justiça. O Senhor é justo mesmo no seu amor. Por isso muitas vezes somos levados ao deserto, por isso muitas vezes somos cobrados pelo Senhor. Por isso o Senhor corrige a quem Ele ama. Porque Deus é Deus de justiça. Nós não sabemos o caminho a seguir, muitas vezes somos levados pelo desejo carnal, por aquilo que brilha mais, por aquilo que a nossa carne pede. Oramos ao Senhor pedindo o que nós queremos e não o que precisamos. E isso é um motivo que o Senhor nos diz: vocês não recebem porque pedem mal. Porque não pedem aquilo que é a carne, aquilo que é o pão. Pão é o suprimento, pão é o que precisa. E nós oramos ao errar pedindo ao Senhor bens materiais. Não que seja proibido você pedir bens materiais, mas se esses bens forem usados para a tua necessidade, amém? Agora, se for para unicamente luxo, não espere que Deus faça. O luxo pode vir para qualquer pessoa. Você deve encontrar muito ímpio que vive no luxo. Foi Deus quem deu. Tudo foi conquistado pela sua própria força. Tudo foi conquistado pelos seus próprios negócios. Nós não somos escravos. Nós somos herdeiros. Nós temos a mordomia de sermos herdeiros, de sermos servidos,
de termos um bom Pai que cuida de nós e conhece cada uma das nossas necessidades e supre essas necessidades todos os dias. Quando nós aceitamos as nossas limitações, nós nos abrimos para Deus trabalhar. Quando nós aceitamos a nossa incapacidade humana, quando nós nos tornamos fracos diante de Deus, não dos homens, diante de Deus, o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. Quando somos humildes, quando somos abençoadores, essas situações nos aproximam de Deus. E Deus que é amor se agrada, e Deus que é justiça nos presenteia, porque fazemos o que é certo. Louvado seja o Senhor. Pai, nós te pedimos nesta manhã, neste momento em que o sol começa a nascer, a escuridão da noite foi embora e a claridade de um novo dia começa sobre nós. Eu quero neste momento, como igreja, Pai, orar ao Senhor pelos nossos irmãos que dormiram na rua este dia, pelas mamães, pelos bebês, pelas crianças. Nós poderíamos ter condições de fazer mais, cada um sabe a sua própria condição, mas o que nós não podemos deixar de fazer é orar. Orar e pedir que todas as noites o Senhor aqueça, que o Senhor toque o coração de pessoas bem-sucedidas, de pessoas abastadas financeiramente, que tenham o coração aberto, que saibam dar com alegria e que supram a necessidade daqueles que estão próximos, de um vizinho mais carente, de um morador de rua que diariamente você vê. Que você seja Cristo na vida dessas pessoas, que você seja a resposta de oração, que você se permita ser usado por Deus, que você seja a diferença nesse mundo. Em nome de Jesus, que você seja cristão na vida dos necessitados, que você em nenhum momento reclame da sua vida, seja grato. Tire os teus olhos daquilo que você não tem. Olhe para aquilo que tem e abençoe. Glorifique a Deus, porque muitas pessoas dariam a vida para ter a vida que você tem. Acredite nisso. Pai, nesta manhã, nós nos derramamos aos teus pés. Nós choramos aos teus pés, Senhor. Nós nos humilhamos diante de Ti. Porque se o Senhor não estiver conosco, nós não podemos fazer nada. Porque se o Senhor não estiver conosco, não vai ter resultado. Porque se o Senhor não estiver conosco, não vai haver vitória. Tudo vem do Senhor, Pai. Tudo volta para o Senhor. A honra, a glória, o louvor, o domínio e a majestade é sua. É sua, Pai. Por isso, nesta manhã, nós agradecemos ao Senhor pelo envio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E declaramos nesta manhã Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Não existe outro, meu Deus, entre nós. Ele é o caminho único que nos leva ao Pai. Nós declaramos, meu Deus, que jamais nos prostraremos diante de outros deuses, senhores ou senhoras. Somente diante de Cristo nós entregaremos o nosso louvor e a nossa real adoração. Santo, santo, santo é o Senhor. Prostrado aos teus pés nós cumprimos, meu Deus, a tua ordenança. Pregamos, meu Deus, à humanidade, a todos os países aonde essa oração chegar, que Jesus te amou de tal forma, que entregou a sua vida por amor a você, para que você hoje não tivesse essa dor, porque Ele sofreu a sua dor, Ele sofreu a sua traição, Ele sofreu a sua injustiça,
Ele carregou a sua cruz, ele foi morto no seu lugar e ressuscitou por todos nós. Hoje o Senhor está sentado à destra do Pai, governando a vida de todos aqueles que assim desejam. Entregue hoje a tua vida a Jesus, diga: Jesus, a minha vida é sua. Eu quero ser governado pelo Senhor. Me ajuda, fala comigo, me recebe como filho, me ensina os caminhos a seguir. Guia, Senhor. Guia a minha vida, meu Deus, pelos mares agitados pelos quais eu tenho passado. Eu te peço nesta manhã, Pai amado, Deus querido, no nome de Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, assim como nós temos nos esforçado a perdoar aqueles que pecaram contra nós. Pai, eu te peço, perdoa os pecados dos nossos filhos, perdoa os pecados dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos amigos, perdoa os pecados dos nossos inimigos. Paizinho, eu te peço, tira nesta quinta-feira de sobre nós o julgo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado e nos habilita a vivermos neste novo dia a sua vontade, que é boa, é perfeita e é agradável. Que o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas, o nosso escudo, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da nossa angústia. Que caiam 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas que nós não sejamos atingidos, porque aos teus anjos o Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar. Livra-nos, Senhor, daquilo que é mal. Livra-nos do que é mortal. Nos permite habitar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Nos coloca debaixo das tuas asas e nós estaremos seguros. Livra-nos, Senhor, eu te peço, dos acidentes, das tragédias e das fatalidades. Livra-nos da tristeza, da angústia, do fracasso e da falência. Livra-nos das dores e das enfermidades. Tira, Pai, do nosso caminho o homem violento, sanguinário, sem valores. Afasta de nós a violência deste mundo tenebroso. Nos livra de roubos, de assaltos, de balas perdidas. Nos livra da inveja, da feitiçaria e de toda obra de macumbaria, que praga alguma chegue até a nossa tenda. Que o Senhor mesmo repreenda toda vontade do inferno de roubar, matar e destruir. Que o Senhor nos dê vida e nos dê vida em abundância. Pai, no nome de Jesus Cristo eu te peço nesta manhã, aonde chegar o som da minha voz, toca, cura, restaura e liberta. Levanta o cansado, o abatido e o prostrado, faz a tua obra de milagres. Eu recebo, meu Deus, neste momento em oração, o meu irmão Agostinho Lomba. Pede oração pela saúde da sua amiga Gi, da sua esposa Marli. Apresento diante do Senhor, Pai, o pedido de oração da Josi. Pede pela sua filha Maria Clara, que vai ser mudada de setor de empresa, em nome de Jesus. Tempo de prosperidade chegando, tempo de coisas novas, que o Senhor capacite a herança bendita da tua filha, em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos neste momento, pelos nossos irmãos que estão passando hoje pelo momento mais difícil da vida de um homem, que é o momento da despedida, que é o momento do até logo. Essa madrugada, nesta noite, muitos servos teus cumpriram o chamado na terra. Combateram o bom combate, completaram a fé, retornaram ao Pai. Para nós que ficamos, meu Deus, é difícil. É uma dor enorme. Eu peço que o teu Espírito Santo console, Pai, o coração dos filhos que ficaram, dos familiares. Que o Senhor abençoe, dando esperança, dando motivação de vida, não permitindo que essas pessoas se paralisem, porque a vida passa muito, muito, muito rápido. Logo estaremos todos juntos, é para a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor.
Paizinho, eu recebo nesta oração a Dominga, minha irmã querida, amada. Que o Senhor abençoe, meu Deus, o sonho da sua filha de comprar a casa lá do fundo. Em nome de Jesus Cristo. Pai, eu te peço pelo nome de Jeová Rafá, o Deus da cura, o médico dos médicos, dá claridade à mente dos teus filhos, Senhor. Mostra o caminho da cura. Ensina os teus filhos, meu Deus, a procurarem ajuda. Abre as portas, abre as oportunidades. Abençoa, meu Deus, os medicamentos tomados diariamente pelos teus filhos. Abençoa, meu Deus, os teus filhos que estão perturbados, nervosos, descontrolados. Nesse mundo que nós vivemos, nada mais comum do que encontrarmos pessoas descontroladas. A violência, Pai, que é um problema de saúde. A gente pode tratar o feminicídio desse país, que é um dos maiores do mundo, se não for o maior, como um problema espiritual. É mais fácil, não é? É mais fácil colocar a culpa no demônio, é mais fácil colocar a culpa no diabo, mas a verdade é que as pessoas estão descontroladas. A verdade é que as pessoas estão extremamente carentes, porque não tem sido fácil viver, porque está cada vez mais difícil viver. Nós, meu Deus, medimos a carência, a nossa carência, quando nós fazemos de um campeonato de futebol, de uma desclassificação de um campeonato de futebol, uma tristeza gigante. E isso é a prova de que somos carentes. Aquilo que deveria ser só uma diversão torna-se tão importante porque são tão poucos, meu Deus, os motivos de alegria que nós temos, de diversão, de distração. Nós andamos todos, Pai, todos entraram no sistema do inferno. Esse sistema foi armado. As pessoas correm o dia inteiro, o mês inteiro, o ano inteiro, 12 meses, fazendo a mesma coisa e não conseguindo o resultado. E vira o ano, e tudo é novamente, porque você continua fazendo a única coisa que você sabe fazer. Trabalhar. Ganhar o teu salário, pagar as tuas contas, acabar o dinheiro e começar tudo de novo. Ninguém aguenta essa vida, ninguém tem aguentado mais viver. A pessoa, você imagina que quando um time perde a partida de futebol, nós ficamos tão abalados, tão tristes. Você imagina um homem que a única coisa que ele tem na vida é uma namorada. Eu não estou dizendo nem mulher, nem esposa, é uma namorada. Ele faz desta mulher a vida dele, mas ela não tem culpa da carência dele. E se por acaso não dá certo e ela quer um outro rumo para a vida dela, ele não aceita. Porque a dor é muito mais profunda do que a que nós sentimos na desclassificação da nossa seleção, que era uma brincadeira. E então nós vivemos um tempo de violência gigantesco, porque as pessoas estão doentes. E porque a religião não permite que as pessoas sejam tratadas. A religião quer resolver tudo em oração, em óleo de unção. Pai, os seus filhos precisam do Senhor. Trabalha no emocional dos teus filhos. Trabalha, meu Deus, na tristeza profunda. Tira os teus filhos da depressão, tira os teus filhos do vício, Pai. As pessoas bebem por doença, por tentarem fugir do problema. Para esquecer dos problemas. As pessoas se drogam, bebem, para conseguir se libertar dos problemas. Mas logo o problema está de volta.
Tem sido difícil para os teus filhos viverem, meu Deus, sem entender como viver. Estão presos nesse sistema e é difícil, Pai, que uma pessoa como eu consiga mostrar para eles que é necessário depender do Senhor. É necessário, meu Deus, liberta os teus filhos da religião, Pai. Liberta. Liberta os teus filhos, meu Deus, de todo ser humano que se coloque como superior. De todo ser humano que se coloque como pastor absoluto, como dono. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor nos dá bons pastores para homens escolhidos pelo Senhor para cuidar das nossas vidas, mas não para serem reverenciados, para serem amados. O amor é algo diferente, o amor nos aproxima, o amor nos faz sentir bem. É o que sentimos quando estamos perto do nosso pai, da nossa mãe. A igreja precisa ser isso, mas a religião não é isso. A religião impõe às pessoas o que elas podem, o que elas não podem fazer, com quem elas podem ou não podem andar, como se houvesse um ser humano extremamente justo, a ponto de poder julgar o outro irmão. Me dá graça, Pai. Me dá graça nas palavras para que eu possa ensinar os teus filhos a encontrar o Senhor, a se libertarem, porque o Senhor nos libertou para a liberdade. A liberdade traz cura. A maioria das doenças dos teus filhos, elas têm sido emocionais. Elas começam pelo estresse. O corpo dá sinais. Eu coloquei isso hoje no vídeo no TikTok, nas plataformas. O nosso corpo, ele dá sinais. Mas nós vamos além, porque todo mundo diz, o coaching diz, o pastor diz, você pode mais, ande mais uma milha. Se você não consegue andar, se arraste. Mas não pare, não pare. E nessa de não pare, quando você vê, você não tem mais força. Acabou. Pelo amor de Deus, Deus parou. No 7º dia, Deus parou. Deus parou. Se Deus parou no 7º dia, quem é você para não parar? Você precisa parar. Você precisa descansar, porque Deus descansou. Porque Jesus dormiu no barco. Será que é difícil você entender? Esse sistema ao qual você foi inserido, você foi jogado, e te mostraram que a vida é isso. Então me diga que vida você tem vivido. Quem é o teu Deus? Você tem vivido para quem? Deus tem muito mais para você. Não espera chegar na minha idade, meu irmão, para você descobrir. Eu não tenho nada de melhor do que você, só experiência. Tenho mais experiência com Deus, mais experiência de vida, mais dores, mais cicatrizes, que foi usado por Deus durante a vida para poder te ensinar a cura para você. Mas você precisa sair do ambiente que te machuca. Você precisa tirar da tua vida o que te deixa enfermo. Não é fácil, né? Não é fácil. A gente ora, mas tem que fazer. Tem que soltar. Tem que soltar. Paizinho, eu te peço, olha pelos nossos corpos. Vê se há em nós uma raiz de enfermidade, uma doença silenciosa, um mau funcionamento de um órgão, uma ação nociva de um vírus, de um fungo, de uma bactéria, uma raiz cancerígena, um tumor. Tira dos nossos corpos a inflamação, a infecção, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Cura os nossos corpos, nós os apresentamos a Ti.
A Márcia testemunha que ontem, em Pinhalzinho, um namorado matou a namorada. Diariamente acontecem vários casos, vários. Diariamente. É uma loucura. A carência que o mundo está vivendo é uma loucura. Meu Pai, clamamos ao Deus Jeová Jirê, o dono de todo o ouro, de toda a prata. Você entendeu o que eu disse nessa oração? Não são palavras jogadas ao ar. Estou clamando agora junto com você, com o dono de todo o ouro e toda a prata. É o teu Pai. Isso não é um conto de fadas. Ou você crê ou você não crê. Eu não posso acreditar por você. Você precisa acreditar que Deus vai suprir todas as tuas necessidades. Está escrito na Bíblia. Não é uma palavra de motivação, é uma realidade. Deus há de suprir todas as tuas necessidades. Não foi nenhum profeta, não foi nenhum apóstolo que disse: não andeis ansiosos com aquilo que é vez de comer, beber ou vestir. Foi Deus. Porque vocês têm um bom Pai no céu que conhece cada uma das suas necessidades e há de supri-las diariamente. É Deus quem coloca o pão na nossa mesa diariamente. Nós não precisamos nos tornar escravos como nos tornamos. Nós temos que dar a Deus o que é de Deus, para que haja prosperidade na nossa vida. Você está preso nos teus pensamentos, naquilo que você fez como realidade de vida. Você já parou para pensar que pode estar tudo errado? Que você é extremamente substituível? E que esse tempo de doação que você tem dado à sua vida profissional, à sua vida financeira, aquisição de bens, pode nunca mais voltar quando você acordar e descobrir que você podia ter vivido amores, que você podia ter vivido felicidade, viagens, que você podia ter conhecido pessoas, que você podia ter conhecido Deus de verdade, mas você só trabalhou, correu atrás do vento. Para quê? Como se fôssemos ficar nesta vida para sempre. Sabe, irmão, você olha, talvez você diga assim, mas por que você está falando isso? Com que autoridade? Eu vou te dizer, eu tive um irmão e ele tinha uma namorada que morava em frente à nossa casa e ela era tudo para ele. Ele trabalhava e todo o dinheirinho que ele ganhava, ele comprava um fogão, ele comprava uma mesa. Preparando o casamento, ele não gastou R$1 com ele não fez uma viagem, ele não comprou uma roupa. Tudo o tempo que ele trabalhou, ele guardou o dinheiro para o casamento. Um menino lindo, que com 18 anos trabalhava feito um maluco porque queria casar com a namorada dele. Só que ele pegou um câncer. Nunca bebeu, nunca fumou, nunca fez nada de errado, era um esportista. Foi abençoado pelo Dr. Drauzio Varela, que cuidou dele o tempo inteiro, sem cobrar R$1. E ele morreu. E tudo o que ele trabalhou ficou. Quando ele estava internado no hospital, nós descobrimos que a namorada dele já tinha outro. Me lembro como se fosse hoje, a minha mãe ficou indignada, pegou o carro, foi encontrar os dois que estavam se pegando numa rua do lado da nossa. Meu irmão, nos últimos dias de vida, eu acredito que tudo que ele queria era vê-la. E ela já estava com outro.
Mas eu não posso julgá-la, porque talvez a dor dela fosse muito grande. Quem sou eu para julgar? Mas o fato é que acabou sem viver. Porque a gente sempre acha que tem um amanhã. Quem me garante? Quem te garante? Você fez um planejamento de vida para começar a viver depois dos 40? Quem te garante que você chega aos 40? Chegar aos 20? Chegar aos 30? É fácil. Não é tão difícil. A maioria chega. Mas quando você entra no ENTA, vai ficando mais difícil. Vai sendo mais seletivo. 40, 50, 60, 70, 80. Vai ficando bem mais seletivo. Quanto tempo vai demorar para você começar a viver como filho de Deus e deixar a escravidão de lado? Pai, eu te peço, abençoa neste dia os professores. Abençoa neste dia, meu Deus, os vendedores, os profissionais liberais, corretores, autônomos, os comerciantes, os nossos irmãos que trabalham no comércio informal, os empresários, os nossos irmãos que trabalham no campo. Que seja um dia abençoado, meu Deus, que seja uma quinta-feira de céus abertos, de bons negócios para aqueles que vão trabalhar neste dia, para aqueles que são do estado de São Paulo, que vão descansar, que tenham um bom descanso. Em nome de Jesus Cristo, que a sua boa mão esteja sobre a vida de cada um, Pai. Que neste dia o Senhor supra cada uma das nossas necessidades. Abençoa os nossos professores, os nossos irmãos que trabalham na rede de saúde, de segurança. Em nome de Jesus. Eu clamo ao Deus chamado Jeová Rafá. Clamo ao Deus chamado Jeová Nissi, a nossa bandeira. Bandeira que cravamos no centro da nossa casa e declaramos Jesus Cristo como dono do nosso lar, como o único Senhor e Salvador da nossa família. Que a palavra final sempre virá do Senhor. Não haverá na nossa casa nenhuma maldição, não haverá na nossa casa nenhuma obra de feitiçaria. Não haverá outro Deus, não haverá outro Espírito, não haverá outra entidade, ninguém mandará na nossa casa. Tem dono. Eu declaro, a minha casa tem dono, a minha casa pertence a Cristo. Declare isso, a minha casa pertence a Cristo. Nada de mal acontecerá com os meus filhos, porque os meus filhos pertencem a Cristo. Diga isso dos seus pais, diga isso do seu cônjuge. Nada de mal acontecerá com quem eu amo, porque eles pertencem a Cristo. Porque tudo que é relacionado à minha casa, à minha família, à minha parentela, pertence a Cristo. Então, meu Deus, que seja tirada agora toda gritaria, toda confusão, toda falta de entendimento, toda maldição, toda obra de feitiçaria, toda macumbaria. Tira, meu Deus, todo excesso de ciúme, toda carência, Pai. Espírito de violência, de posse. Devolve, meu Deus, o coração do marido à esposa, da esposa ao marido, da reverência dos filhos para com os pais. Restaura a amizade de pais com filhos, de irmãos com irmãos. Familiares que há anos não se falam, meu Deus, faz a sua obra. Glorifica, meu Deus, o seu nome através da nossa casa, da nossa família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Paizinho, eu te peço, nesta quinta-feira, abençoa, guarda, protege, livra de todo mal e da saúde ao meu filhinho Rodolfo. Abençoa, meu Deus, a todos os que estiverem ao seu redor, a sua mãe. Dá ao meu filho, meu Deus, um dia cheio de graça. Livra o meu filho da maldade, da perversidade, da violência, da ignorância, do preconceito. Livra o meu filho, meu Deus, de tudo aquilo que é mal. Seja com o meu filho como o Senhor fez com Ismael, Pai. Que na distância, meu Deus, de Abraão, o Senhor cuidou de Ismael.
fez uma promessa a Abraão de que faria dele um grande homem. Que nesse tempo, meu Deus, neste momento em que há uma distância entre eu e o meu pequenino, o Senhor seja como o Senhor foi com Ismael. Supre a minha ausência, Pai. Eu sei que é temporária, mas nesse tempo, antes de ser meu, o meu filho é seu. O Senhor sabe. Em nome de Jesus. Peço que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal e dê saúde a minha filha Bruna. Nesse tempo de férias, que o Senhor dê a ela, meu Deus, dias de alegria, de descanso, de paz. Em nome de Jesus. Peço que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal e dê saúde ao meu pai. Que o Senhor, meu Deus, prepare uma obra perfeita de reconciliação. Que o Senhor permita, meu Deus, que volte a minha convivência com o meu pai. Que todas as pessoas que estão ao redor, Pai, tentando evitar que isso aconteça, caiam por terra. Que o Senhor derrube os gigantes. Que o Senhor permita, meu Deus, que a minha comunhão com o meu Pai seja retomada. Em nome de Jesus. Que caia por terra agora toda resistência, toda muralha, todo gigante. Em nome de Jesus eu peço, abençoa, guarda, protege, livra de todo mal e da saúde a Mari, a sua casa e toda a sua família. Peço que o Senhor abençoe, guarde e proteja, livre de todo mal e dê saúde a Márcia, a sua casa e toda a sua família, Pai. Que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal e dê saúde a Paula, vida real, sua casa e toda a sua família. Que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal e dê saúde a Silvia, sua casa, a sua família, a Elvira, sua casa e toda a sua família, a Josi, a sua casa e toda a sua família, minha irmã Dominga, sua casa e a sua família, a Márcia Silva, sua casa e a sua família, a Grazi Calisto, a sua casa e a sua família, a Adriana, sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que passou desapercebido. O Agostinho Lomba, Pai, que pede pela saúde da Gi, da sua esposa. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal. A Márcia Silva, sua casa, sua família. Em nome de Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. A sua palavra diz que se não houver profecias, o seu povo se corrompe. Então, em submissão à sua palavra, eu estendo as minhas mãos sacerdotais sobre esta igreja. Declaro e profetizo uma quinta-feira de paz, uma quinta-feira de amor, uma quinta-feira de boas notícias, uma quinta-feira de prosperidade, uma quinta-feira de avanço, uma quinta-feira de descanso para aqueles que vão descansar e de bons negócios para aqueles que vão trabalhar. Declaro e profetizo uma quinta-feira de contratos assinados, de boas vendas, de pedidos. Um dia em que você vai ver a sua vida caminhando, avançando. Um dia em que você vai sentir a mão de Deus trazendo a provisão para a sua vida, te mostrando que você é filho e não escravo. Deus vai te convidar a ser suprido por Ele. Deus vai te convidar a ser filho dEle. Te pedir, deixe que eu cuide de você, entrega nas minhas mãos as tuas lutas, entrega nas minhas mãos as tuas dificuldades e descansa. E descansa. Eu declaro e profetizo na sua vida que a arma forjada do inimigo não prosperará. Declaro e profetizo que toda má notícia que o inferno havia preparado para trazer hoje contra a sua vida não chegará até você, não terá poder na sua vida, porque você resolveu consagrar ao Senhor a primícia do dia, porque você decidiu começar este dia entregando o primeiro fôlego de vida ao Senhor. Haverá diferença, haverá diferença.
Quem faz o que ninguém faz, vive o que ninguém vive. E quem planta, colhe. Você vai colher frutos dessa oração. Você vai colher frutos da opção que você fez. Em nome de Jesus. Diga: eu creio, Senhor. Diga: eu recebo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino. Seja feita a sua vontade aqui na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso deste dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixa, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Delícia, né? Bora lá viver esse dia lindo na presença do Senhor. Não posso esquecer de te convidar, hoje às 8 horas da noite, que você esteja comigo no nosso 5º dia da nossa semana de jejum. Em nome de Jesus. Se você ainda não está jejuando com a gente, deixa eu ter um rabo entre nós. Se você ainda não está jejuando com a gente, ainda dá tempo. Nós vamos jejuar até sábado. Você pode escrever os seus pedidos de oração e vir participar conosco lá no YouTube. Eu vou colocar aqui embaixo, olha, o endereço. Para, Sara. Me respeita, gatinha. Aqui, ó. youtube.com/Ministério JZ. Às 8 horas da noite. Nosso devocional do 5º dia da nossa semana de jejum. É uma bênção. Você precisa jejuar para as coisas acontecerem. Então, bora lá. Se você não sabe como jejuar, quando você chegar na live, você fala: P, me fala como que jejua. E eu vou te ensinar. Tá bom? Em nome de Jesus. Tem alguém aqui se esfregando em mim. Deixa eu terminar, menina. Ah, meu irmão, se você durante o dia se lembrar de mim, em algum momento, diga para o Senhor: Pai, abençoa aquele teu servo que tem orado por mim todo dia. A sua felicidade, meu irmão, é a minha felicidade. A sua vitória é a minha vitória. A sua conquista é a minha conquista. A tua felicidade é a minha felicidade. A sua prosperidade é a minha prosperidade. Em nome de Jesus. Que o seu dia seja lindo. Amém? Fiquem todos com Deus. Eu amo vocês em Jesus. Fala tchau, Sara, para eles. Vai, tchau, miau. Vai me dar um miau para eles. Fiquem todos com Deus. Beijo. Fui.